pessoal, tudo bem? Não estranho os cachorros latindo porque evento incontrolável. Vamos lá? Hoje eu vou falar sobre áreas de polígonos. A maioria de vocês vai rever esses conceitos, né, das áreas dos polígonos, mas bem interessante porque em alguns polígonos especificamente a gente vai ver algumas outras abordagens, outras maneiras de se calcular a área, além das fórmulas mais comuns, tá? Mais convencionais. Vamos começar com o quadrado. A área do quadrado vai ser lado ao quadrado, beleza? Se aqui for 2, 2 ao quadrado, 4. Retângulo, comprimento vezes largura, quando a gente é criança a gente aprende assim, né? Base vezes altura, beleza? Essa vai ser a área do nosso retângulo. Continuando, o paralelogramo. O retângulo nós já sabemos que também é um paralelogramo, mas o paralelogramo, como é que nós calculamos? Base vezes altura. Ainda quando o paralelogramo for o clássico, né? Inclinadinho, pá. Aí nós temos que traçar uma altura ou descobrir quanto vale essa altura relativa, mas a fórmula é a mesma. A área vai ser igual a base vezes a altura. SR vem de superfície, ok? A área, superfície. Vamos lá. Outra maneira de calcular, e já começa, né? Essa primeira maneira que eu mostrei para vocês é a maneira mais comum, é mais clássica de se, é mais normal de se calcular, né? Normal não, que essa outra não é a normal, pelo contrário. Mas quando eu tenho um ângulo e quando eu tenho a altura, né? Ou melhor, quando eu tenho a altura não, quando eu tenho os lados, perdão, eu consigo achar a área do meu paralelogramo. Mas como assim? Eu não tenho altura, tá vendo? Esse aqui é o paralelogramo clássico, né? É aquele que é inclinadinho, bicudinho para o lado. Então eu teria que achar aqui essa altura, que é a mesma que essa, tá bom? Mas eu não tenho. Mas o problema ou o desenho me dá um ângulo deles. O que eu faço? Mole, a área vai ser igual a base vezes aqui a outra dimensão, né, o outro lado. Então eu vou botar comprimento, pode ser? Vezes o seno do ângulo dado. Por exemplo, se eu tiver esse ângulo aqui 60 graus, deixa eu dar uma limpada aqui na figura. Isso. Se eu tiver aqui θ igual a 60 graus, sei que esse lado B vale 5 e o lado C vale 4. Como é que eu posso calcular essa área? Lembrando que esse C não é a altura, tá? Tá inclinado. A altura é esse valorzinho aqui, esse segmento que eu não tenho, tá bom? Então eu vou ter área é igual, nesse exemplo, 5 vezes 4 vezes o seno de 60 graus. A área é igual a 20 vezes seno de 60, raiz de 3 sobre 2. A área é igual a, simplifico, 10 raiz de 3. Beleza? Uma maneira diferente, né? Creio que a maioria de vocês ainda não tinha visto dessa forma. Triângulo. Definição clássica da área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Beleza? Se eu tiver um ângulo, se eu tiver a base e um dos catetos do triângulo, né, além da base, obviamente, um dos lados do triângulo, eu consigo fazer usando a definição que eu risquei aqui para vocês agora. A área vai ser metade da base vezes o cateto, o lado, vezes o seno do ângulo. Beleza? Também é muito interessante, é muito legal para a gente conseguir calcular
algumas áreas assim. Vamos lá? O triângulo equilátero. Lembrando também, pessoal, que essa definição base vezes altura sobre 2, ela serve para calcular a área de qualquer triângulo. A questão é, se você já tiver o valor da base e da altura. Se você já tiver, beleza. Nesse exemplo que eu mostrei aqui agora, não tem o valor da altura. Dá para calcular o valor da altura? Dá, é mais difícil. Assim você simplifica, você abrevia os caminhos, tá bom? Da mesma forma o triângulo equilátero. Se você tiver o valor da base e tiver o valor da altura, você calcula tranquilamente. Mas, se só tiver o valor do lado aqui, você pode usar essa fórmula. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá bom? Uma outra fórmulazinha também referente ao triângulo equilátero é a fórmula da altura. É L raiz de 3 sobre 2. Tá? Só para o triângulo equilátero, tá bom, pessoal? Não serve para o triângulo, não. Fórmula de Herão. Eu, pequeno ainda, jovem, quando aprendi isso, aprendi Heron. Mas ainda tem alguns que falam Heron. E ainda tem alguns livros que vai falar Herão. Bom, como ele era grego, acho que nenhuma dessas grafias está completamente certa, né? Então, o livro está chamando aqui de Herão, vamos chamar de Herão também. Mas eu vou falar Heron, porque já acostumei. É essa brincadeira aqui, ó. A gente vai usar para triângulos escalenos, que tenham medidas diferentes, tá bom? Também, se eu tivesse o valor da altura aqui, ó, base vezes altura sobre 2, ok? Posso usar essa fórmula de Heron para triângulos isósceles, para triângulos equiláteros também, mas não vale muito a pena porque ela é uma fórmula um pouco grande, né? Mas é uma fórmula que salva muito a nossa vida, caras. Como é que é essa fórmula? Esse P é o semiperímetro, tá? Semiperímetro. E o que é o semiperímetro? É o perímetro, a soma de todos os lados dividido por 2. Um exemplo aqui, ó. Lado A, lado B, lado C. A ordem aqui não importa. Quero calcular pela fórmula de Herão, já que é um triângulo escaleno. Então eu tenho, primeiro calcular o semiperímetro. Vai ficar 14 mais 15 mais 13 sobre 2. Beleza? 14 mais 15 mais 13 dá 30, 39, 42 sobre 2. Então, o semiperímetro vai ser igual a 21. Então, P é igual a 21. Beleza? Aí eu coloco na fórmula. Então, eu tenho que a área vai ser igual a 21. Aí eu vou ter 21 menos A. Tanto faz se você vai chamar A de 14, A de 13, não importa, tá? Não vai fazer diferença, não. 13 e vezes 21 menos 15. Tá bom? Resumindo aqui, eu vou ter 21 vezes 7 vezes 21 menos 13 vai dar 8 vezes 8 vezes 21 menos 15 vai dar 6. Calculando essa raiz aqui, 84, já resolvendo, tá bom? Centímetros quadrados nesse exemplo. Tá? A fórmula de Heron para vocês. O losango, bacana também, porque o losango ele tem duas diagonais, ó. Diagonal maior, diagonal menor. Dzão, dzim. A área vai ser dzão vezes dzim sobre 2. Trapézio. O que é o trapézio? Dois lados paralelos, beleza? Aqui é a base grande, que eu vou chamar de basão. Aqui é a base pequena, que eu vou chamar de basim. Então, a área do trapézio vai ser igual a basão mais basim sobre 2 vezes H. Ou, se por um acaso o exemplo já te der a base média, é a base média vezes H.
dá no mesmo, tá? Por quê? Esse BM aqui, ó, é a base média. A base média é o segmento que sai daqui até aqui, dividindo em pontos, no ponto médio os dois lados que não são paralelos, beleza? E como é que eu calculo a base média? Base média é basão mais basim sobre 2. Exatamente essa parte da fórmula aqui, ó. Por isso que tanto faz. Caso você já tenha a base média, só multiplicar pela altura. Caso você não tenha a base média, basão mais basim sobre 2 vezes h. Beleza? E para um polígono regular qualquer, você também consegue calcular a área se você tiver P e A. P, semiperímetro. A, apótema. Lembrando que o apótema aqui é o que sai do centro da circunferência que circunscreve esse polígono até a base média do lado do polígono. Pode ser triângulo, pode ser hexágono, pode ser pentágono, pentadecágono, icoságono, não importa. Se você tiver o apótema e souber o semiperímetro, é o perímetro dividido por 2, você consegue com S igual a P vezes A calcular a área do polígono regular. Beleza, pessoal? Um abraço.